E quem fez financiamento ou consórcio de carro, por exemplo, mas se atrapalhou com as contas por causa desta pandemia, consegue devolver o veículo? Veja só na reportagem. O carro é financiado e o bolso apertou. O que fazer agora? A Camila passou por isso. Eu tive dificuldade de repassar o financiamento. Justamente por estar num momento de crise, nem todas as pessoas aceitam fazer uma dívida nesse momento, né? E eu não queria deixar minha renda comprometida sem saber se futuramente essa situação poderia se agravar ainda mais. De repente eu não conseguia arcar com as parcelas ou pagar com atraso, que teria muitos juros, os juros normalmente é bem alto. Então eu não quis comprometer isso. Este advogado explica que também é possível fazer a chamada devolução amigável. Mas antes de tudo ele ressalta: cada caso é um caso. A primeira coisa que a gente tem que saber é como a gente faz essa situação do financiamento para conseguir ter uma resposta objetiva em relação a devolver o carro. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa saber qual está sendo o seu problema. Você, de repente, comprou um carro e não consegue mais pagar. Ah, a solução é devolver o carro. Calma, vamos observar se essa é a solução correta. Só é possível devolver o veículo financiado se a instituição aceitar. Precisa telefonar para o banco, precisa observar com os agentes do banco quais são os valores que esse carro vai ser recebido. Esse carro vai ser levado para um leilão e, posteriormente, depois desse leilão feito, vai ser visto qual o valor que ele foi arrematado. Dependendo do valor que ele foi arrematado, se ainda estiver faltando alguma coisa para pagar, a dívida continua, a dívida não acaba. Então não é simplesmente ir lá entregar o carro e achar que acabou com os problemas. Não, precisa ser avaliado isso com calma para não ter essa surpresa depois. E atenção, não espere o contato da instituição. Faça isso você mesmo. Para oficializar a devolução, é preciso reconhecer firma em cartório. Já existe atendimento presencial com agendamento prévio. O veículo precisa estar em boas condições. Não é simplesmente assim: comprei um carro, não consigo pagar e vou devolver o veículo. Tudo vai depender do contrato que você assinou. Sabe aquela velha história? Assinei sem ler direito? Pois é, prejuízo pode ser grande. As pessoas muitas vezes procuram, elas demoram bastante tempo escolhendo o produto que elas querem, elas demoram bastante tempo identificando o que elas querem, mas na hora de fazer o financiamento elas querem se ver livres daquele lugar, daquela montanha de papel. Então a pessoa vai, pergunta onde tem que assinar, rabisca lá qualquer coisa, sem ler, sem tomar as informações pertinentes, e depois pode ter um prejuízo muito grande. Então é muito importante que você possa ler aquilo que você está assinando. De repente alguém vai perguntar assim: mas doutor, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Então não compre naquele momento, espere um pouquinho, procure uma pessoa que você confia, um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, tire a dúvida em relação àquele negócio. A situação muda um pouco quando o assunto é consórcio. No consórcio, se eu não consigo pagar, eu vou parar de pagar esse bem, porém eu só vou poder rever os valores que eu paguei quando esse grupo terminar, o que é muito comum estar escrito nos contratos. Então, é aquela história: ah, o bem são 36 pagamentos, são 48 pagamentos, 72 pagamentos. Eu já paguei 10, não quero mais, e agora como é que eu faço? Você vai ter que esperar até o fim do grupo para poder receber os valores de volta.